Hoje nós estamos aqui fazendo a colheita dos nossos açafrões e queremos aproveitar para compartilhar com vocês a maravilha dessa planta, dos benefícios que ela pode trazer para a nossa saúde e algumas formas diferentes aí da gente usar e como preparar ela do jeito certo para que a gente não perca essas propriedades. Mas se você ainda não me conhece, eu sou a Vivi. E eu sou o Bruno. E nós estamos aqui no canal Ser Sustentável, através do qual a gente compartilha com vocês as nossas experiências aí, tanto de sucessos como de fracassos, na tentativa de viver uma vida mais sustentável, mais próxima da natureza, fazendo melhor uso dos recursos que nós temos, enfim, aprendendo, né? Conforme a gente vai praticando, a gente também vai aprendendo cada vez mais. Muito, inclusive, com vocês aí e essa comunidade maravilhosa que se forma nos comentários de cada um dos vídeos, deixando suas dicas, suas experiências e enriquecendo muito o nosso aprendizado. Então, se você não é inscrito ou inscrita, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos lá começar aqui a colher o nosso açafrão. E antes de sair colocando a mão na massa, eu queria mostrar para vocês o ponto em que a gente vai colher o açafrão. A gente vai colher quando a nossa planta estiver nesse estágio, amarelando as folhas, começando a secar. Ela pode estar um pouco mais seca do que essa também, mas nesse estágio aqui ela já está bem boa para a gente colher. Nós vamos colher o nosso nesse ponto porque a gente tem previsão aí de vários dias de chuva pela frente e isso pode acabar prejudicando, né, gerando aí um apodrecimento das raízes. Então, a gente vai limpar ao redor de leve. Eu uso sempre esse garfo para isso. A gente vai cravar ele no chão e fazer uma alavanca para soltar a nossa plantinha. O açafrão são esses rizomas aqui e a gente sempre vai colher ele, geralmente no outono ou no inverno. E agora mesmo já é uma época boa para plantar novamente. Então a gente já pode pegar, por exemplo, uma raizinha como essa daqui, ó, e podemos plantar, porque aqui nesses pontos vão sair as mudinhas. Pode ver que até já tá ficando meio clarinho, assim, como se quisesse ter uma brotação. Olha, nesses olhinhos. É muito semelhante ao gengibre. Então olha aí, essa foi nossa colheita. Não deu muito dessa vez, a gente só tinha esses 3 pés. Havíamos plantado mais, mas alguns morreram, então sobraram esses 3. E é com eles que a gente vai fazer aí alguns preparos, mostrar como a gente deve preparar o açafrão para que a gente não perca as propriedades benéficas dele e alternativas para a gente usar. Vamos limpar ele e vamos para a cozinha. E agora que estamos aqui na nossa cozinha, vamos lavar isso aqui tudo. A gente vai lavar usando uma escovinha de dentes velha. Isso porque nós queremos aproveitar inclusive as cascas. Já que o nosso é um açafrão orgânico, né? Não foi usado nenhum veneno, nem adubo químico, nada. Não tem por que a gente desperdiçar as propriedades que tem na casca, né? Até porque, como a gente sabe, a maioria dos nutrientes, né? Ou boa parte dos nutrientes se concentra na casca dos alimentos. E com o açafrão não é diferente. Deixa eu quebrar aqui, ó. O açafrão, ele é laranjado por dentro. Ele é da família do gengibre, tanto que ele é bem parecido com o gengibre, né? O formato dele, assim, ó. É bem semelhante. Ele só fica um pouco menor e ele é alaranjado. Tem propriedades diferentes também. Então, apesar de ele ser da mesma família, o açafrão, o nome científico dele é a cúrcuma longa. Não à toa ele é conhecido também como cúrcuma, né? Então tem muita gente que conhece como cúrcuma, outros como açafrão e tem vários outros nomes também. A gente vai deixar aqui do ladinho para vocês poderem dar uma olhadinha. Bom, terminei aqui de lavar. Esse aqui é a quantia que eu vou usar para preparar agora. Esses aqui eu vou deixar guardados em natura para uma receitinha futura de um fermentado que eu quero fazer. Mas eu ainda preciso ter repolho para colher para fazer. Então ele vai ficar guardado na geladeira. E esses aqui que estão com brotinhos e bastante brotinhos, eu vou guardar para plantar e fazer novas mudas. Tem várias formas da gente preparar o açafrão, né? A gente poderia pegar ele aqui e fatiar com a faca, ou usar um ralador para ralar, mas também a gente pode usar um triturador. No caso aqui eu vou usar um mixer para triturar ele, porque para a gente fazer a desidratação dele, quanto menores os pedacinhos tiverem, mais fácil, mais rápido vai desidratar. A gente vai colocar aqui dentro e triturar.
tiver pedaços maiores, a gente vai voltar para cá para triturar junto com o restante. Mas e amor, que receita é essa que você tá fazendo aí agora? Isso aqui, na verdade, não é que chega a ser uma receita, né? A gente está fazendo o processo de triturar o açafrão para poder desidratar ele e depois poder guardar ele por bastante tempo sem que ele perca as propriedades. Então, não deixa de ser uma receita, mas é um processo de desidratação. A gente está fazendo essa receita aqui agora, mas também tem bastante benefício, né, o açafrão? Sim, o açafrão tem inúmeros benefícios, inúmeros mesmo. A principal razão pela qual ele é conhecido, né, é porque ele é um anti-inflamatório muito bom. Então ele diminui as inflamações no nosso corpo de uma forma geral, assim, ele serve praticamente para tudo que se trata de inflamação, desde uma dor de garganta, que é algo que a gente sempre, né, quando tá com algum probleminha usa ele, tanto em chazinho como nas formas todas que vocês vão ver hoje, para dores articulares, dores crônicas, inclusive ele vai, por esse poder de desinflamar o nosso corpo, né, ele também tem estudos que mostram que ele ajuda, né, no combate ao câncer, inclusive, porque ele desinflamando o corpo favorece ali a morte das células defeituosas, né? A apoptose das células, uma palavrinha difícil. E, consequentemente, né, vai ajudando a restaurar o equilíbrio daquele organismo que estava doente. Essa é só uma das potencialidades do açafrão, né, o anti-inflamatório, mas ao longo do vídeo a gente vai falando de outras aí. Mas para poder aproveitar, né, essas potencialidades todas, a gente precisa saber como usar isso, né? E como preservar nosso açafrão, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Primeiro passo, a preservação dele. E agora, qual é o próximo passo? Agora, antes de colocar desidratar, eu vou separar um tanto desse triturado aqui, porque eu quero fazer uma tintura. Gosto de fazer... A gente colhe o açafrão geralmente uma vez por ano, né? Então, a gente prepara uma tintura que ela vai durar para o próximo ano pra gente ir usando. Você vai usar esse frasquinho aqui? Vou usar esse daqui, que eu não tenho frasco escuro, só tenho esse transparente. Mas eu guardo no escuro, então dá certo também. O pessoal até deu ideia, né? Dá pra gente colocar papel alumínio ao redor, ou um tecido também. Mas guardando no armário escuro, eu acho que também tá certo. Para fazer a tintura eu preciso de álcool de cereais, então eu vou medir aqui quanto que eu ainda tenho de álcool, porque isso aqui é o restinho que eu tenho. Álcool de cereais 70%. Então nós temos aqui certinho 200 ml, talvez um pouquinho a mais. Então 200 ml a gente vai usar 25% da quantidade de álcool, a gente coloca de açafrão. Então isso quer dizer que eu preciso de 50 gramas de açafrão para essas 200 ml. Seria, por exemplo, 1 litro de álcool para 250 gramas da planta fresca. E essa medida vai ser sempre a mesma, independente de qual tipo de planta que você esteja usando. E agora é só cobrir esse açafrão com álcool, os cereais, 70%. Mas o benefício da tintura sempre é você poder ter um remedinho pronto em casa. Porque depois que ela passa pelo período aí de 10 a 15 dias que a gente deixa ela marinando aqui, e depois a gente vai coar isso, né, e usar só o líquido. Porque poucas, com algumas gotas, né, a gente vai tomando por dia. Até como a gente já falou em outros vídeos, né, nós aqui não podemos passar para vocês as quantidades de gotas, porque isso só um profissional mesmo que poderia passar. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês um vídeo do canal Autor da Própria Saúde, que ele fala sobre o açafrão e dá até as dicas das quantidades lá que vocês podem consumir. A tintura é uma forma da gente ter o benefício da planta rápido para você tomar e quando você precisa consumir ela em mais quantidade, porque às vezes consumir a quantidade de até 25 gramas de açafrão que a gente precisa por dia, às vezes assim a gente não consegue. Mas com a tintura isso fica muito mais fácil. E tá ali, prontinho. A hora que você precisou, sentiu qualquer coisa, é só pingar na água e tomar. E agora vamos para o próximo passo, para a nossa desidratação. Se a gente tivesse um desidratador elétrico, seria o ideal, porque nele você consegue desidratar com uma temperatura bem baixa. Mas como a gente não tem, a gente vai fazer no forno. Em outras ocasiões a gente já fazia no sol, mas recentemente eu fiquei sabendo que no sol não é uma boa opção. Porque como demora muito tempo, a desidratação para acontecer, muitos dias, perde muitas propriedades. Então é melhor a gente fazer aqui no forno mesmo.
E para isso, a gente precisa deixar o nosso forno na menor temperatura possível, porque o ideal seria fazer ele por volta de uns 60 graus. Não tem como chegar nisso aqui. Então, eu coloquei no menor possível, que é 150. E eu vou colocar as forminhas lá dentro. Mas eu não vou fechar completamente a porta. Eu vou deixar a porta do forno entreaberta, porque assim diminui um pouco o calor lá dentro. Então evita que a temperatura suba demais. Vamos usar aqui um pegador de salada pra gente deixar aqui nosso forno um pouco aberto e assim ele não esquentar tanto lá dentro. O processo deve levar umas 2 horas, até tá bem sequinho. Mas a gente vai olhando de tempos em tempos, a cada 20 minutos, meia hora, a gente dá uma olhada pra ver como é que tá ficando. E enquanto o nosso açafrão tá desidratando lá no forno, eu vou aproveitar esse restinho que ficou aqui, ó, no mixer, porque tudo se aproveita, né? Pra gente fazer um chazinho. O chá é uma forma da gente consumir também o açafrão e obter os benefícios dele. A quantia recomendada do chá seria uma colherzinha de sobremesa, tipo esse ralado que a gente acabou de fazer ali, da raiz fresca, né? Uma colher de sobremesa, ou então uma colherzinha daquelas bem pequenininha de café, se for do pozinho, que vai ser o resultado final desse processo. Mas no caso aqui, a gente não tá fazendo um chazinho para remédio, a gente tá fazendo para aproveitar e o que sobrou aqui ter esses benefícios, né? Então a gente só vai colocar isso aqui numa caneca, com um pouquinho mais de água e colocar no fogo. Oh, então já que vai demorar lá, nada melhor que degustar um chá, né? Isso, com certeza, a gente aproveita. Chazinho da tarde. E além de ser anti-inflamatório, qual outro benefício também do açafrão? Por exemplo, açafrão é muito bom para o nosso sistema digestivo, intestino, né? Porque ele favorece as bactérias boas do nosso intestino. E ele, inclusive, é um dos... Isso porque ele é antibacteriano, né? Ele tem uma capacidade antibacteriana bastante forte. E, inclusive, ele combate aquela bactéria H. pylori, né? Que é bem difícil de ser tratada. O açafrão também pode auxiliar nesses tratamentos. Mas sempre lembrando, né? Qualquer tratamento que você for fazer com qualquer planta medicinal, a planta em si não vai fazer milagre se você não mudar os teus hábitos. Porque se foi o teu hábito de vida, de consumo de produtos industrializados, provavelmente, né? Que te levaram a ter determinada doença, né? Ao longo dos anos, não basta só começar a consumir o açafrão para você mudar tudo isso. Você precisa transformar também os hábitos e passar a ingerir produtos mais saudáveis, né? E caso também, se persistir algum problema que você esteja usando açafrão para trazer cura, você pode consultar o médico também, né? É sempre o ideal. Inclusive, se você faz qualquer tratamento, que o médico também saiba que você está utilizando, né? Bom que você falou de médico, eu vou procurar alguns vídeos de médicos. Tem muitos médicos que falam sobre açafrão. Vou deixar na descrição para vocês também, que aí vocês vão poder ver alguém profissional mesmo falando a respeito. Dia seguinte, ontem demorou um pouco mais do que a gente pensou para secar nosso açafrão, então não deu para terminar no mesmo dia, que ficou a iluminação muito escura. Ele ficou no forno, com o forno ligado 2h30. Cada meia hora eu fui lá, mexi ele, como eu tô fazendo aqui agora, e coloquei de volta até perceber que ele tava assim, completamente sequinho. Depois de 2h30 no forno, eu desliguei o forno, mas ainda deixei ele lá dentro com o espaçador ali na porta para manter a porta aberta, até que esfriou completamente. Na verdade, ficou até agora cedo. Acabei de tirar ele dali, né? Então, o que nós vamos fazer agora é triturar nosso açafrão. Para isso, dá para usar o próprio mixer. Eu vou usar ele porque ele já tá laranjado, né? Mas senão daria para usar o liquidificador também. Pessoal, olha só. Aqui embaixo dá pra ver onde ele ficou bem moidinho, pozinho fino. E aqui em cima um granuladinho um pouquinho maior ainda.
Ele não tá triturando mais aqui nesse mixer, mas é o que a gente tem. Então esses maiorzinhos a gente passa depois numa peneira e eles ficam pra gente usar em fazer chá ou coisas assim. E o pozinho mais fininho, né, vai pra tempero. Bom, pessoal, agora que a gente moeu, então, é só peneirar, fazer essa separação para os dois usos. Se você tiver como moer menor, melhor. Aqui eu quero aproveitar, não vou mostrar guardando para não tomar muito tempo de vocês, mas eu quero mostrar outros dois usos muito bons que a gente pode fazer do açafrão, tá? O primeiro deles é uma pomadinha que dá para fazer, uma pomada que é anti-inflamatória. E ela é muito boa para quem tem problemas de articulações, artrite, esses problemas assim, em que tem uma inflamação dolorida em algum local. Como é que a gente faz? A proporção é mais ou menos essa. Você vai pegar a pontinha de uma colherzinha dessa de sobremesa e vai fazer... Tem duas formas, né? A gente precisa de algo oleoso. Pode ser azeite de oliva, pode ser um óleo de amêndoas também para passar, ou então a vaselina sólida. Eu vou fazer aqui com azeite de oliva, que é o que tá mais fácil aqui pra gente. Então você vai colocar aqui o azeite e vai misturando e vai aplicar na área inflamada, tá? Se você usar a vaselina, ela é menos líquida do que o azeite, tá? Então, isso aqui você pode também deixar guardado por uns dias. Aí, digamos que aqui tem uma inflamação. Você vai aplicar ali nessa região. Quanto mais moidinho tiver o açafrão para fazer isso daqui, melhor. Esse aqui até tá meio grandinho, mas ele já tá colocando ali as propriedades dele. Isso daqui eu vou colocar num frasquinho pra gente aproveitar também. Você pode envolver essa área com plástico filme, porque aí não tem problema de sair na roupa, certo? Ou na roupa de cama, se você fizer antes de dormir. Isso aqui é bem bom de aplicar antes de dormir, que aí você vai ficar quietinho lá e isso vai poder agir por muitas horas. A vaselina, como eu falei, fica melhor. Eu não quis abrir porque o potinho tá fechado. Mas a vaselina fica melhor, ela fica mais pastosa, não fica tão líquida quanto o azeite de oliva. E outro uso muito prático para o nosso açafrão e que é excelente para o nosso sistema imunológico é a gente fazer um shotzinho matinal. Então todo dia, de preferência em jejum, fazer a ingestão dele. Não apenas do açafrão, né? Apesar de que só ele diluído na água já seria bom. Mas se você puder colocar um limão, né? Então a gente, pelo menos é a forma que a gente gosta de fazer, né? Novamente uma pontinha de colher do açafrão. O açafrão ele é forte, então você não precisa ingerir quantidades grandes cada vez, tá? Uma pontinha de colher assim. E eu já deixei moidinha aqui uma pimenta do reino. A pimenta é muito boa da gente consumir junto com o açafrão, porque ela faz com que o nosso organismo absorva melhor as propriedades do açafrão. A gente misturou aqui pimenta, limão, açafrão e eu vou colocar também umas gotinhas de própolis. O nosso tá quase acabando, tem só um restinho. Essas bebidinhas matinais, elas são muito boas, principalmente a gente ingerindo em jejum, porque quando o nosso corpo está em jejum, ele tá fazendo ali, terminando o processo da noite, né, que é o processo de limpeza dele. Então, ficou bem popular, por exemplo, os sucos verdes, né? Eles têm uma função parecida, que é de auxiliar na desintoxicação do nosso organismo. E essas bebidinhas, esses shots matinais também. Não vou dizer que ele é bom de sabor, mas também não é ruim. É uma bebida forte, né? Mas é muito bom para nossa imunidade alimentar. Quer colocar eu como para experimentar isso daí? Com certeza. Não é ruim não. É bom. Sim. Eu gostei do sabor. É bom. Tem um gosto levezinho, gosto de pimenta misturada com açafrão. É o sabor da juventude. Né? Sabor da saúde. É o sabor da saúde. Interessante que o Bruno falou sabor da juventude. O açafrão, ele tem características aí antioxidantes, ou seja, ele ajuda o nosso corpo a se livrar das células defeituosas, né, os chamados radicais livres. Por isso também que ele tem propriedades que ajudam aí no tratamento de câncer, né? E ajuda a rejuvenescer nosso corpo de uma forma geral, assim. Então, realmente é a bebidinha da juventude. Esperamos que esse vídeo possa ter contribuído para você com novas informações. É muito fácil cultivar o açafrão em casa e poder ter de forma saudável aí todos esses benefícios. Porque, infelizmente, o açafrão que a gente compra pronto, ele não é muito indicado para a gente utilizar como medicamento. Porque a maioria das vezes ele vem misturado lá com fubá, com outros produtos, né? Que eles colocam para render mais. Então, se a gente quer ele como remédio, o ideal é que a gente plante. E você pode plantar facilmente, é uma planta que não ocupa muito espaço. Você pode ter num vaso.
E num vaso até relativamente pequeno você vai conseguir colher o suficiente para você ter para usar como remédio durante um ano, tá certo? A nossa função aqui não é exatamente a de passar as receitas todas, como eu digo, é a de fazer essa divulgação para que vocês saibam aonde buscar o que vocês precisam. Então, se vocês gostaram, se vocês fazem uso do açafrão para outras finalidades também, vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários que essa comunidade que se forma nos comentários de todos os vídeos é maravilhosa, um ajudando o outro, e é isso que a gente quer. Levar informação de qualidade cada vez mais longe. Quem não for inscrito ou inscrita, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí pra nós, e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!